Olá a todos, eu sou o professor Marco Antônio da Costa Sabino, é um prazer ter vocês aí. A gente está com 74 usuários conectados, de acordo aqui com o meu Analytics, e acho que a gente tem várias pessoas inscritas e, poxa, é um prazer imenso estar aqui para falar para vocês um pouquinho desse assunto que é tão importante para a nossa democracia, para a nossa política, para a nossa economia e para as nossas empresas e para nós como pessoas também. Queria dizer que eu agradeço muito a Fundação Instituto de Administração, eu sou professor desde 2013, sou professor da graduação, do mestrado, dos MBAs também, da FIA, e a FIA me fez um honroso convite para falar um pouquinho sobre uma entrevista que eu dei na Conjura, revista Consultor Jurídico, a respeito da medida provisória 928, que acabou suspendendo algumas disposições da Lei de Acesso à Informação, a Lei 12527 de 2011. Então, a gente vai trocar um pouquinho de ideia sobre isso. Queria agradecer ao professor Isaac Krumianskas, que é professor titular da Faculdade de Economia e Administração, Ciências Contábeis da Universidade de São Paulo e presidente da FIA. Queria agradecer à professora doutora Vanessa Pinsky, porque a idealizadora desse webinar é ela. Queria agradecer também a equipe maravilhosa do Progesa, a Marta, a Lu, a Jéssica, o Gustavo, o professor Fernando, todos que acabaram viabilizando, também o Agnaldo, o Weber, da FIA, a gente que tentou correr de ontem para hoje para poder organizar esse webinar. Então, o que a gente vai fazer, turma, é o seguinte, eu vou falar um pouquinho sobre essas questões que eu queria refletir, e a gente vai ter um moderador, vocês vão fazer as perguntas, podem fazer as perguntas pelo chat, que o moderador depois vai me passar as perguntas pelo WhatsApp, ele vai agrupar por temas, né, e aí vai me facilitar na hora de responder, tá bom? Então, eu não tenho pressa, na verdade a pressa é toda de vocês, a gente vai acompanhando aí, mas eu não quero falar muito, a ideia é a gente fazer um bate-papo aqui, bem informal, só para a gente refletir a respeito do que está acontecendo. Então, aqui, vocês sabem que a gente está vivendo momentos bastante interessantes, para não dizer outra coisa. Alguém podia chamar de momentos estranhos. Não há dúvida que a nossa sociedade em nível global, ela não pode sair igual ao que ela entrou dessa crise do coronavírus 19. A gente vê, eu olho aqui da minha sala e vejo a rua completamente vazia numa sexta-tarde, quando ela devia estar movimentadíssima aqui perto da Paulista. Parecem que todos os dias são domingo, né? E depois da decretação dessa quarentena, e antes ainda, quando as empresas decidiram dispensar seus funcionários sob medo do contágio. A gente fica numa maratona de informação e desinformação. É verdade, gente, que a gente vive um momento muito esplêndido em termos de acesso à informação. O que a internet fez com a gente é uma coisa absolutamente incrível, de modo que eu posso ter a informação praticamente que eu quiser. Ao alcance de um clique, eu tenho as bibliotecas das principais universidades do mundo. E isso é uma coisa incrível. Isso que diferencia, sobretudo, o nosso estado agora de coisas parecidas que aconteceram no passado. E logo vem à tona, quando a gente pensa em Covid, a peste negra da Idade Média e a gripe espanhola do início do século passado. Né? É óbvio que eram contextos absolutamente diferentes. Hoje, você consegue estar do outro lado do mundo num único dia. Então, a velocidade de propagação desse tipo de moléstia é muito maior. Mas é muito interessante porque eu me vejo pesquisando as notícias a respeito do tema e muitas delas são bastante desencontradas, né? Eu recentemente também publiquei um artigo a respeito do esforço das plataformas, dos aplicativos de redes sociais, principalmente, de busca, para poder banir os anúncios, que são anúncios falsos a respeito de cura e tratamento do Covid. Porque muita gente se aproveita da desinformação. Então, nós temos o mesmo meio que propicia que a gente seja informado, é o meio que propicia que a gente seja desinformado. E muito me surpreendeu, depois que eu tomei contato com essa medida provisória, num cenário desse, emergencial, num cenário desse bastante delicado, em que viceja uma desinformação bastante importante, que o governo suspendesse uma medida que foi adotada em cumprimento ao dever de publicidade, que é um princípio da administração pública.
a gente precisa ter em mente, turma, que um momento como esse, a gente não sabe, evidentemente, nem quantas pessoas são infectadas pelo Covid no Brasil, muito menos quantas morreram. O vírus é assintomático, a gente não faz testes sobre assintomáticos aqui no Brasil, então a gente não sabe a velocidade de propagação. Esses números podem ser irreais e podem ser desafiados a qualquer momento. Em quem a gente vai confiar a respeito desses números, né? Então, é muito interessante vocês pensarem que a gente está vivendo momentos bastante interessantes, mas é legal também a gente pensar que não é nada novo, né? Não é nada novo. Tem uma passagem do livro do Eclesiástico que eu sempre falo para os meus alunos, eu gosto muito, são os primeiros versículos do livro do Eclesiástico, dizendo que não há nada de novo entre o céu e a terra. Isso é muito famoso, uma passagem muito famosa da Bíblia. E é muito interessante também analisar o diálogo no livro vermelho do Carl Gustav Jung, o diálogo entre o capitão e o menino, né? O capitão que manda o menino para a quarentena, e o menino diz, por que eu vou para a quarentena? E o capitão conta da experiência dele na quarentena, quando ele sofreu quarentena, e que ele não saiu a mesma pessoa. Esse é um diálogo bastante interessante, que vale a pena depois vocês darem uma olhada. É bem aplicável aos dias de hoje. Então, a lei de acesso à informação, ela foi promulgada. Isso significa que ela teve eficácia entre nós a partir de 2011. De acordo com a Lei de Acesso à Informação, que veio para nós com um atraso de nada menos do que 23 anos que a Constituição determinava o acesso das pessoas às informações públicas, às informações que são da administração pública, em mais de um dispositivo da Constituição. Estou falando basicamente do artigo 5º, inciso 34, e do artigo 37, parágrafo 2º, inciso 1B da Constituição. Então a gente está falando de pelo menos 2 dispositivos constitucionais que já previam o nosso direito como cidadãos de raise our hands, levantar a nossa mão, bater lá no poder público e falar assim, amigo, o que você está fazendo para a limpeza pública? Quantos funcionários você tem trabalhando na zeladoria urbana? Quantas pessoas estão recapeando as vias? Quantas pessoas estão tampando buracos? Quantas pessoas estão podando árvores? E quais são os recursos que você gasta nisso? Ah, mas eu publico um relatório, eu publico no jornal. Tudo bem, mas eu quero que você me informe. Então, para você vai ser mais fácil me informar. É isso que a Lei de Acesso à Informação propiciou. A Lei de Acesso à Informação, ela acabou tirando obstáculos do cidadão de poder fazer o escrutínio das contas públicas e das coisas públicas, né? Então, a Lei de Acesso à Informação, que acabou tendo parte bastante robusta dela sendo suspensa pela medida provisória, ela é um exercício de cidadania. Por meio dela, qualquer um de nós, podemos pedir ao poder público que nos dê informações relacionadas a assuntos de nosso interesse, como cidadãos. Estádio Mané Garrincha? Quanto que você gastou? Por que você gastou? Em que você gastou? Eu quero a resposta disso. Ok? Então, esse é o contexto da Lei de Acesso à Informação. Quando a Lei de Acesso à Informação ela foi promulgada, eu lembro bem, os mecanismos internacionais de controle, né, principalmente a Transparência Internacional, que é uma ONG bastante respeitada na matéria, todos festejaram, todos celebraram. Disseram, Brasil, graças a Deus, que agora você tem uma lei que colabora com a transparência das coisas públicas. Porque, vejam bem, o poder público ele tem a tributação como instrumento principal de fomento do erário, que são os dinheiros públicos. E a tributação, que nos causa dores de cabeça, e não sem razão, o Brasil é um dos piores países em termos de tributação, ocupa a lista dos 10 piores no ranking do Banco Mundial Doing Business, 37% mais ou menos do PIB é de tributação, quando num país desenvolvido esse percentual não passa de 25%, né? Então a gente está falando aqui de um país com uma carga tributária bastante relevante. Quando a gente está falando de acesso à informação, a gente está dizendo que o Estado, que tem esse monopólio da tributação, tem também o monopólio da justiça e da polícia, que, portanto, existem barreiras para que eu obtenha informações, que eu saiba como o Estado está empregando os recursos que eu acabei contribuindo. Né? Porque se não, né, turma, a gente vai sempre esbarrar nas tecnicidades e na inércia do Estado. Se eu quiser exercer o meu direito de cidadão e perguntar, por exemplo,
qual o salário dos parlamentares, porque eu tenho esse direito, afinal de contas, eu ajudo a pagar o salário dos parlamentares, e eu não tiver um instrumento jurídico que me propicie que isso aconteça, eu vou ter muitas dificuldades em saber. Muitas dificuldades em saber. Na época, inclusive, de adoção da Lei de Acesso à Informação, a questão dos salários foi bastante debatida. Muita gente não queria divulgar os salários, dizia que era uma questão de segurança no Brasil, mas isso acabou sendo decidido pela divulgação dos salários. Afinal de contas, o salário do agente político, do funcionário público, é uma coisa pública e as pessoas têm direito de saber quanto que se gasta nesse funcionalismo. Muito bem. Então isso foi celebrado em 2011, o Brasil ficou afinado, né, com as políticas internacionais de combate à corrupção, o Brasil engrossou as fileiras da estratégia da ONU de combate à corrupção, da própria Transparência Internacional. Aqui dentro do Brasil existem iniciativas como a ENCLA, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, que são iniciativas até certo ponto do início desta década, que acabam apostando na transparência. E aí, a Lei de Acesso à Informação, ela permite não apenas que você tenha acesso a esses dados, mas também que você exerça esses direitos. Se você é uma empresa, por exemplo, e você quer, de repente, restituição de tributos com base em tributos, suponha que você trocou a sua administração contábil financeira. E o novo gestor contábil financeiro, ele achou inconsistências no recolhimento de tributos. Ora, ele não consegue encontrar os comprovantes de recolhimento desses tributos. E aí, ele está pesquisando isso, inclusive porque foi recentemente aprovada uma lei que determina a restituição de determinado pagamento, mas ele não consegue achar esses comprovantes. Quem tem esses comprovantes? O fisco. E ele pode pedir para o fisco esses comprovantes com base na Lei de Acesso à Informação. Né? Então, ela tem muitas empregabilidades. De fato, ela acaba fazendo com que nós transponhamos a barreira que nos separa dos edifícios públicos, para que a gente obtenha informação de como os recursos estão dados. Inclusive, né, a Lei de Acesso à Informação não é uma disciplina apenas de disclosure, que é a transparência. É também uma disciplina de accountability, que é a prestação responsável de contas. Nós estamos falando aí de dois princípios de governança corporativa. Muita gente atribui a Lei de Acesso à Informação exclusivamente a um terceiro princípio, que é o princípio chamado compliance, que todos vocês estão acostumados a ouvir, principalmente aí depois da adoção da Lei Anticorrupção, principalmente depois de 1976, com a adoção do Foreign Corrupt Practices Act nos Estados Unidos. Mas o que a gente está falando é também uma questão de accountability, porque é uma prestação de contas da autoridade. Nos Estados Unidos, o conceito de being accountable é um conceito muito desenvolvido. Lá, juízes, promotores, políticos, próprio presidente da República, todos são accountable. Accountable to whom? Eles são accountable para as pessoas, para a sociedade, o que significa que eles precisam prestar contas do que eles estão fazendo. E quando você é accountable, você acaba pensando duas vezes naquilo que você vai fazer, porque você vai ter que dar contas daquela atitude que você tomou. Então, a Lei de Acesso à Informação, ela reforça a um só tempo transparência, prestação responsável de contas e compliance, porque a gente já vai falar disso. Quanto mais transparência você tem, menos desvios você vai sofrer, e isso é comprovado. Eu vou falar a respeito, basicamente, sobre duas teorias que acabam comprovando esse ponto. Então, nós chegamos aí, pessoal, à medida provisória 928, que acabou sendo editada esta semana, no âmbito da crise do coronavírus. O que a gente precisa entender que todos nós somos perspicazes, mas a gente precisa entender efetivamente que certas coisas que acontecem numa crise como essa, elas são passíveis de desconfiança. A gente vive um momento peculiar, a gente vive um momento em que está todo mundo voltado para um determinado assunto, quando o outro assunto está dormindo ali e ninguém está dando atenção para ele. E, na minha modesta opinião, foi exatamente o que aconteceu com a medida provisória. O modo como ela foi publicada, sem alarde, sem discussão, no meio de um outro assunto, no meio de de uma crise bastante aguda, ela me causou, com todo respeito, calafrios. E eu entendi que isso não fazia o menor sentido. Então, fui entrevistado
E aí eu apontei alguns problemas para o Thiago, jornalista do Conjur, que acabou me entrevistando, que de cara eu já diagnostiquei. O primeiro problema dessa medida provisória é a ausência de relevância e urgência. Os governantes, no passado, usaram muito esse instrumento de medida provisória. O Fernando Henrique, por exemplo, usou bastante. E esse requisito, que é o requisito do artigo 62 da Constituição, ele acabava não sendo tão respeitado assim. Nesse caso, ele não foi rigorosamente respeitado. A medida provisória ela é um instrumento anômalo, ela é um instrumento excepcional, ela é um instrumento que subverte a lógica da separação dos poderes. Por quê? Ao poder legislativo cabe legislar, ao poder executivo cabe administrar e executar, fazer. E aí, numa medida provisória, o poder executivo legisla, porque a medida provisória tem força de lei e ela é adotada pelo presidente da República. Então, o presidente da República, como se fosse um déspota, ele estabelece uma lei, ele baixa um decreto, mas ele chama medida provisória. A ordem constitucional tolera isso? Tolera, porque existem situações relevantes e urgentes, portanto, excepcionais, que permitem que o presidente adote medidas relevantes e urgentes, e que não espere o processo legislativo do Congresso Nacional, que pode demorar. Ah, professor, mas pode demorar 2 dias, a gente vê que eles se reúnem, ficam até meia-noite. É verdade, mas às vezes 2 dias é muito tempo. Por isso que eu preciso do instrumento da medida provisória. Agora, a minha pergunta para vocês é, qual é a relevância e urgência de uma medida provisória que suspende os pedidos de informação em andamento? Então, se, por exemplo, eu tinha um pedido de informação tramitando na Receita Federal, como eu dei o exemplo para vocês, falei do fisco, ele está suspenso a partir da medida provisória. Se eu tenho um pedido de informação na CVM relacionada à minha atividade no mercado de capitais, ele também está suspenso. Se eu tenho um pedido de informação na Anvisa ligado à regulação de um alimento, ele também está suspenso. Então, minha pergunta é, o que isso tem a ver com a crise do Covid? A medida provisória dá pistas. Ela dá a entender, né, que todos os recursos da administração pública estão deslocados para atender as respostas aos pedidos de informação relacionados ao Covid. Então ela fala que está suspenso quando o servidor estiver em regime de teletrabalho ou remoto. Ela diz que quando não tiver necessidade de ser um atendimento presencial e etc. Só que, gente, a própria Lei de Acesso à Informação, no artigo 11, parágrafo 1º, ela tem um regime especial. A Lei de Acesso à Informação, no artigo 11, parágrafo 1º, ela diz que os pedidos de informação que não puderem ser atendidos, em 20 dias, o órgão tem que explicar para o postulante, para quem pediu, por quê. E tem que marcar data para atender. Então não precisava de uma medida provisória suspendendo o que estava em andamento. Porque suspender o que está em andamento é suspender tudo. Inclusive, um pedido de informação que eu tenha a respeito de uma licitação pública que aconteceu. Ou de um concurso público que foi homologado. Então isso vai estar suspenso por prazo indefinido. Aí alguém vai falar, não, professor, mas a medida provisória ela tem prazo de 60 dias, prorrogáveis por mais 60. É verdade, mas a medida provisória também fala que ela vale enquanto durar a decretação do estado de calamidade pública que foi decretado a partir do artigo 65 da Lei Complementar 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Só que aí que tem um problema, né? A gente teve uma notícia hoje que o governo tentou suspender os prazos de caducidade das medidas provisórias. Vocês sabiam? Então o governo pediu para que esses prazos aí de 60 mais 60, eles fossem suspensos durante a crise, porque teria um problema de votação no Congresso Nacional. E esse pedido emergencial foi indeferido pelo Supremo Tribunal Federal, porque a Constituição não prevê esse tipo de expediente de suspensão de trâmites de medida provisória. Então vejam, o que o governo quis fazer, na verdade, sob a alegação da crise, perpetuar o efeito das medidas provisórias. O que é um problema, porque, como eu disse, a medida provisória é um negócio anômalo. Né? Então, essa medida provisória que suspende a LAI, a Lei de Acesso à Informação, ela entra nesse contexto. Quer dizer, como é que a gente vai deixar por um prazo indeterminado que esses pedidos eles sejam suspensos? Mas não era só isso não, né? Não era só isso não. Ela também exige a reiteração do pedido. E vejam só o que acontece nesse caso, né, pessoal? Então,
vem uma medida provisória e diz, o seu pedido, o pedido que você fez na SUSEP, para verificar quantas são as apólices de seguro de vida ou de seguro D&O que estão vigentes, esse pedido que você fez, ele está suspenso. E depois que a gente cessar esse estado de calamidade, ele vai voltar a tramitar, se você reiterar. Ou seja, a medida provisória, sem nenhuma explicação, transferiu ao cidadão, à empresa, o ônus de gastar seus recursos para reiterar um pedido que, por reiteração que já tinha sido feito. Qual o sentido disso? Quando, na verdade, a administração que tinha que ter organização suficiente para saber, eu estou suspendendo todos esses, e eu coloco uma trava ali no sistema, e depois que volta tudo, eles voltam a tramitar automaticamente. Então, não dá para entender esse tipo de estabelecimento aqui da medida provisória. Mas, né, mais adiante, ela desafia os princípios constitucionais da ampla defesa do contraditório e do devido processo legal, ela proíbe recurso. E tem um ato falho na medida provisória, gente, que eu, pelo menos, diagnostiquei, não vi ninguém falando, que ele fala que, num parágrafo específico ali, eu acho que é o parágrafo 3º ou 4º, do artigo 6º-B da lei que estabeleceu as medidas emergenciais aí para o Covid-19, ele diz que não cabe recurso da negativa de fornecimento de informações baseada na lei. Só que a medida provisória nunca falou de negativa, ela falou de suspensão. Só que vem o parágrafo e fala negativa. Então, pela interpretação do parágrafo, o pedido tem que ser negado e esse recurso ele não vai ser conhecido da negativa porque não cabe recurso. Né? Então, felizmente ontem, né, vários de vocês sabem, anteontem mesmo, o Supremo Tribunal Federal ele acabou suspendendo a eficácia dos trechos da medida provisória relacionados à suspensão dos pedidos da tramitação dos pedidos de informação. Então, a medida provisória com relação a essa suspensão, ela não está vigendo, a lei de acesso à informação continua valendo, os processos de pedido de acesso à informação continuam tramitando normalmente. É claro que com essa diminuição de contingente e esse acúmulo dos sistemas, inclusive na internet, o órgão sempre vai poder, justificadamente, motivadamente, demonstrando essas razões, se valer do artigo 11 da lei, dizendo, olha, eu não posso te responder agora, enquanto viger esse estado aqui, eu vou te responder depois. E é isso que tem que ser feito mesmo. Né? Então, além da falta de relevância e urgência, a medida provisória, ela também ela padece, na verdade, de um problema, que medida provisória não pode dispor sobre direitos de cidadania. O artigo 62, parágrafo 1º, 1, letra A, ele estabelece exatamente que a medida provisória não regula direitos de cidadania. E o direito de acesso à informação de poder público é um direito de cidadania. A cidadania é um objetivo fundamental do Brasil, é um fundamento da República. Está lá no inciso 2º do artigo 1º da Constituição. E é essa cidadania que eu posso exercer batendo na porta da prefeitura, do governo, da autarquia, da União, pedindo informação. Porque esse é o exercício do meu direito de cidadania. Eu posso, inclusive, pegar essa informação e divulgar essa informação. Falar com os meus amigos jornalistas, olha o que eu descobri com base na lei de acesso à informação. Ir nas redes sociais e falar, olha só o que eu descobri com base na lei de acesso à informação. Escrever um blog e falar, vejam o que eu descobri com base na lei de acesso à informação. Então, isso é cidadania. E medida provisória não pode dispor de direito de cidadania. Então, ela tem uma inconstitucionalidade material. Também é muito interessante, se a gente fizer análise cruzada, enfim, o governo ele se aproveita, né, de ter uma análise cruzada do ordenamento, com várias leis que se aplicam e gravitam dentro de um mesmo ecossistema, mas a lei que foi alterada por essa medida provisória, ela não tem nada a ver. Ela não tem nada a ver com a suspensão de pedidos da lei de acesso à informação e com a suspensão da lei de acesso à informação mesmo. Né? A lei que decretou o estado típico, né, e as medidas de enfrentamento do Covid, a lei 13.979, aqui deste ano, ela fala dessas medidas de enfrentamento ao Covid.
mas ela não tem nada a ver com os pedidos de informação que eu faço para o ZEP. Então, isso acaba violando também o artigo 7º, inciso 2º da Lei Complementar 95 de 98, que é a lei de fazer as leis. Essa lei estabelece como as leis devem ser feitas, né? Como os atos normativos devem ser feitos. E esse artigo 7º, inciso 2º, ele diz que o ato normativo tem que ter pertinência temática, ele tem que guardar similaridade com a matéria. E você suspender pedido de informação da zeladoria urbana do município de São Paulo não tem nada a ver com ações de enfrentamento do Covid. Ou seja, a medida provisória ela está pendurada numa lei que não tem a menor pertinência temática. Também por isso, ela é ilegal. E aí o Conselho Federal da OAB acabou acionando o STF, que acabou suspendendo esse tema específico. Queria continuar dizendo o seguinte, agora que eu dei um overview da medida provisória, eu queria botar vocês para refletir sobre um determinado ponto. A Transparência Internacional, se vocês entrarem no site da Transparência Internacional, Transparency International, se vocês digitarem no buscador, vocês vão ver que na primeira página da Transparência Internacional, que é um organismo de vigilância sobre as coisas principalmente relacionadas à corrupção e à transparência, na primeira página está lá o chamado: senhores, pessoas, em tempos de Covid, a transparência é fundamental. Tem em várias línguas, mandarim, inglês, português, espanhol, italiano, francês, um texto explicando o porquê essa transparência é importante em tempos de Covid. E por que vocês acham que essa transparência é importante em tempos de Covid? Vou dar duas dicas. O presidente da Sérvia, cujo sobrenome é impronunciável, ele comprou respiradores para a população. Comprou respiradores sem nota fiscal. Comprou respiradores sem qualquer comprovante. E aí questionaram, falaram assim, senhor Alexander, sobrenome impronunciável, onde está a comprovação dos respiradores que o senhor comprou? Qual a qualidade deles? Quem é o fabricante? Quanto custou? Ele falou, não tenho comprovação porque era uma situação emergencial. E eu quero ver se alguém vai me prender porque eu queria tratar da saúde da minha população. Então vejam, a gente está tratando de um tema muito sensível, que é saúde. Saúde, muitas vezes, e nesse caso especificamente, é tratar de vida e de morte. E aí, isso permite que a autoridade pública e a população e a sociedade como um todo sempre estejam sob pressão. E essa pressão acaba fazendo e justificando vários atos que seriam injustificáveis em tempos normais. Por exemplo, esse. Como é que um presidente da República vai comprar respirador sem nota fiscal? É uma coisa impensável, porque o dinheiro é público e ele precisa ser comprovado com relação à despesa. Né? E é interessante também falar para vocês, em Honduras decretou estado de emergência em função do Covid, e uma das consequências da decretação de estado de emergência foi a suspensão dos efeitos do artigo constitucional, lá de Honduras, que assegura a liberdade de expressão. Minha pergunta é, o que tem a ver o estado de emergência com o direito de me manifestar, de vestir a roupa que eu quero, de frequentar o lugar que eu quero dentro das limitações impostas pelas autoridades de saúde, de ler o livro que eu quero? Qual é a diferença? Quer dizer, então vejam, não tem nenhuma justificativa tanto no que fez o presidente da Sérvia, quanto no que fez o governo de Honduras, o estado de Honduras, na verdade. Então, a transparência diz, nesse momento, você precisa ficar muito mais atento, você precisa redobrar a transparência. E é muito interessante trazer para vocês, meus alunos, normalmente nas minhas aulas de governança e compliance, eu trago esses dois teóricos, bastante conhecidos de quem milita no meio. Primeiro que eu gosto muito é Donald Cressy. Donald Cressy, em 1948, ele fez um experimento com pessoas que foram condenadas por apropriação indébita corporativa. E ele chegou a 3 motivos que fizeram aquelas pessoas se apropriarem dos bens da empresa. Né? Ele queria saber por que pessoas a quem a confiança tinha sido dada pelo dono da empresa e que dependiam da empresa para poder pagar seu salário para viver, elas acabavam metendo a mão nas coisas da empresa. E ele chegou a um triângulo, o triângulo de Cressy. Publicou esse triângulo de Cressy
em 1954, no livro Other People's Money. Jay Wells, em 2005, acabou falando um pouco mais dessa teoria. É mais fácil vocês encontrarem o livro do Wells do que o livro do Cressey. E aí, as três variáveis desse triângulo são racionalidade, pressão e oportunidade. Se uma pessoa, qualquer uma, para Cressey, qualquer uma, por mais espiritualizada que seja, pode ser Madre Teresa de Calcutá, pode ser o próprio Buda, pode ser quem for, sendo humano, se ela estiver sobre essas três condições, se ela racionalizar que o que ela está fazendo não é tão ruim. Exemplo, todo mundo faz. Exemplo, mas o banco é muito rico, se eu pegar um pouquinho de dinheiro ele não vai nem reparar. Mas a seguradora tem muito dinheiro, então eu vou mentir no formulário de seguro. Racionalidade. Segundo, a oportunidade. Quer dizer, ninguém vai me fiscalizar, ninguém está vendo. Né? E terceiro, a pressão. Minha mãe está internada, minha mãe está com Covid, meu filho precisa mudar de escola. Se eu tiver esses três pressupostos, eu terei, provavelmente, a ocorrência de um ato corrupto. E esse ato corrupto, eu tenho um agravamento dramático do risco de corrupção. E a transparência, ela quebra o vértice tanto da pressão, ou os vértices tanto da pressão quanto da oportunidade. Quando eu tenho transparência, eu tenho a necessidade de divulgação de um lado e de controles dessa informação de outro. Então, se eu tenho que divulgar informações por meio de protocolos de transparência, eu provavelmente não teria oportunidade. E é muito interessante mencionar o pensamento de um juiz da Suprema Corte norte-americana, que é falado sempre por aí, Louis Brandeis. Louis Brandeis, em 1914, ele publicou um ensaio falando sobre como a transparência e a prestação de contas podiam acabar com a corrupção nos Estados Unidos. E ele falou claramente, the best disinfectant is the sunlight. Na verdade, literalmente, sunlight is the best disinfectant. Ou, a luz do sol é o melhor desinfetante. O melhor desinfetante é a luz do sol. E é verdade. Por quê? Porque a luz do sol mata as bactérias. A luz do sol mata as impurezas. A luz do sol acaba sendo o melhor desinfetante em várias circunstâncias. E a corrupção, ela é sempre travestida, ela é sempre oculta, ela é sempre obscura. A corrupção, ela não chega dizendo, oi, tudo bem, eu sou corrupção. Ela sempre vem com uma conversa torta, uma coisa esquisita, um negócio que você, se você é uma pessoa decente, você nem entende muito bem o que está sendo dito ali. Então, é sempre um papo torto, né? E aí, se eu tenho a necessidade de divulgar para alguém o que eu estou fazendo, se alguém me controlar, um auditor, um controller, um controlador interno, então aí eu diminuo o risco de corrupção. Tanto é verdade que se vocês forem procurar, hoje a Controladoria Geral da União, que já foi Ministério da Transparência no governo passado, tem um site chamado Portal da Transparência, ele tem um programa de integridade, um manual de integridade com políticas que fazem você, inclusive, ganhar um selo de integridade, empresa selo de integridade e tudo mais. Dentre essas políticas, existem algumas estratégias, táticas, na verdade, que são táticas muito importantes. Por exemplo, quando você for lidar com o poder público, nunca vá sozinho. Vá sempre em dupla trio. E se você lida com o poder público, você rotacione a equipe que vai, a cada 6 meses, a cada 8 meses. Por quê? Porque se há um agravamento de risco de fraudes e corrupção, quando você lida com o poder público, pela própria natureza do contato, quando você vai com outra pessoa é mais difícil, porque a outra pessoa pode te censurar, a outra pessoa pode te denunciar, é mais transparente, é mais honesto, é mais prestativo de contas. Então, é muito interessante que no momento emergencial como esse, o Brasil ande na contramão, ele se alie à Sérvia e a Honduras, suspendendo um dos instrumentos mais importantes para a prestação de contas republicanas e transparência dos poderes públicos. Um outro teórico, bastante festejado, chamado Robert Klitgard, já teve no Brasil inclusive, ele elencou a equação da corrupção. Para Klitgard, o risco de corrupção ele é maior, quanto maior for a capacidade de um sujeito decidir sozinho a respeito de determinado tema,
quanto maior for a discricionariedade dele, de poder escolher como ele vai decidir, e menor for a transparência. Quanto menos contas ele tiver que prestar, quanto menos transparente ele for, mais sozinho ele puder decidir, e ele puder decidir de mais jeitos, o risco de corrupção agrava. Ou seja, o que torna a equação da corrupção inversamente proporcional é justamente a transparência. Sunlight is the best disinfectant. Então, gente, basicamente, a gente tem agora 35 minutos de webinar, e eu queria, para não cansá-los, afinal de contas, sextou, né? A gente está numa sexta-tarde, isolados em casa, fazendo happy hour na varanda. Então, eu queria passar agora para as perguntas. A gente vai encerrar minha fala aqui, eu vou olhar no WhatsApp o que o moderador me manda de perguntas a respeito de tudo isso que eu falei. Vocês podem fazer as perguntas que eu estou esperando aqui. Opa, vou aparecer a primeira. Após eliminar suspendendo a medida provisória, quais são os próximos capítulos? Julgamento por turma ou por plenário? Pois é, essa medida provisória foi suspensa por uma decisão monocrática, ela foi suspensa por uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, e esse tema vai ser submetido a julgamento do plenário do Supremo Tribunal Federal, quando for a hora. O trâmite o ministro já requisita informações para o presidente da República, a Advocacia Geral da União, que representa judicialmente o presidente da República, vai responder, e então o Ministério Público, pela Procuradoria Geral da República, vai se pronunciar, dando um parecer, e vai ser marcado o julgamento. A gente não sabe quando, mas vai ser isso. Espero ter sido claro. E ainda bem que acabou sendo suspenso. Mas é o que eu falo sempre para vocês. A gente precisa tomar bastante cuidado, né? É aquela história de você não prestar atenção no que está acontecendo e acabarem passando algumas coisas que estavam represadas aí e que não foram pegas. Depois que uma lei é editada e ninguém desafia a lei, quanto mais o tempo passa, mais efeitos ela produz, mais difícil desfazer esses efeitos. Então a gente precisa sempre ficar vigilante e atento, né? A gente está no meio de uma crise e aí a gente tem que ser bastante atento com relação a isso. Professor, você acha que essa medida provisória pode estar sendo usada para impedir que os meios de comunicação tenham acesso aos números do Covid-19, especificamente? Essa pergunta é muito boa, porque de acordo com a medida provisória, as informações do Covid, elas são prioritárias. Mas as informações do Covid relacionadas às medidas de combate e enfrentamento ao Covid, né? Isso é o texto da medida provisória. E as medidas ao combate e enfrentamento da Covid, não necessariamente elas enfrentam a verdade dos dados e a veracidade dos dados. Então, a julgar pelo modo como o governo vem tratando a imprensa, né, eu tendo a achar que pode ser sim uma estratégia para que a imprensa não tenha acesso aos números exatos, enfim, do que estava acontecendo. O Intercept, inclusive, divulgou um documento da BIM falando do número de pessoas infectadas e número de mortos na projeção para a semana que vem, se não me engano. Então pode ser que isso esteja acontecendo. Essa pergunta foi de Ernesto Bernardes. Então, Ernesto, espero ter satisfeito sua dúvida. A Mônica... Perdão, a primeira pergunta foi do Ernesto e essa foi da Mônica. O Roberto, ele pergunta, você acha que o Estado, sendo detentor de informações e o cidadão sem acesso, causa um desequilíbrio de informação que caracteriza o conflito de agência, embora esteja na relação Estado versus sociedade? O Roberto, aqui ele faz alusão a uma teoria bastante importante em governança corporativa, uma teoria que foi consagrada em 1976, chamada a teoria da agência, a teoria pelo qual existe uma simetria inerente de informações entre o principal executivo e os executivos de uma organização e os proprietários dessa organização. O executivo sempre age para atingir seus próprios interesses e o dono não necessariamente tem controle sobre o que esse executivo está fazendo. Então, na verdade, Roberto, isso tem a ver sim com digamos que isso beba da mesma água do problema de agência, né? Mas esse é, de fato, um problema de assimetria de informações. Aqui existe uma assimetria de informações que o poder público, por dever constitucional, é obrigado a emprestar.
os atos do poder público têm que ser públicos, a publicidade é um dos princípios da administração pública, então dá para fazer uma analogia, sim, entre o problema de agência e o que está acontecendo aqui nesse caso, né? Porque, de fato, o governo está interessado em brecar os pedidos de informação dos poderes públicos. O Bill Prezada pergunta se na China estão usando Big Data que se obtém por um monitoramento minucioso e rastreamento de seus cidadãos que aceitam isso. Quais os perigos de tanto poder através da informação? Tenho acompanhado o que está acontecendo na China, Bill, e é de fato bastante interessante, para não dizer um pouco assustador, para a gente que é um pouco ultrapassado em tecnologia, né? A gente que é de gerações passadas, quando você consegue passar na rua e analisar por meio de um aplicativo se esse sujeito está infectado, gripado e etc., você começa a ficar desconfiado, né? Então, o problema da China, pelo que eu já tive a oportunidade de estudar, os chineses, eles acham que essa vigilância é boa. Então, ninguém lá está reclamando da vigilância. Eles acham que o Estado presta um serviço para eles. Eles não têm nenhum problema com isso, né? Alguns têm, mas a maioria não tem. Então, é óbvio, né, e é muito importante essa informação, Bill, bastante legal. Existe uma história bem bacana de um censo que foi realizado na Holanda, em Amsterdã, antes da Segunda Guerra Mundial. E esse censo perguntava, né, tinha um campo que perguntava a religião da pessoa. E, evidentemente, que depois que a Holanda foi ocupada pelos alemães, os nazistas pegaram esse censo e viram exatamente onde moravam os judeus, em que casa moravam os judeus, e claramente pegaram esses judeus todos. Então, eu sou bastante crítico com relação ao monopólio dessas informações, ou tantas informações no Big Data pelo poder público. Mas essa é a minha opinião em virtude do que já aconteceu. O Guilherme Credidio pergunta quais os limites estatais para a captura de dados pessoais no combate ao Covid-19. Pois a gente ainda não tem em vigor a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, mas o fato é que esses limites eles encontram as fronteiras nas próprias normas de regência, que regem a intimidade, a privacidade, conforme for o próprio Marco Civil da Internet e todas as outras normas relacionadas à proteção dos dados. A gente sabe que mesmo na Lei Geral de Proteção de Dados, existe uma exceção com relação à captura desses dados para a realização de pesquisas e também para informações públicas. Isso foi objeto de muita crítica, justamente em relação a essa vigilância. Os limites, então, que são encontrados na lei, são os limites de não vai usar mal o meu dado, não vai extrapolar no uso do meu dado, não vai usar meu dado para uma finalidade diferente da finalidade de interesse público, que é de controle dessa pandemia. Se isso acontecer, o governo vai ser responsabilizado. Ainda hoje, sem Lei Geral de Proteção de Dados. O Aleknak pergunta, professor, qual a sua opinião sobre a medida provisória de suspensão do contrato de trabalho? Pois é, eu acho um momento muito complicado, muito complicado, porque nós estamos absolutamente à deriva. Parece, eu não sei se essa é a mesma impressão de vocês, parece que a gente tem tanta informação e ao mesmo tempo a gente não tem informação. Eu não sei se é assim que vocês se veem, é um pouco assim que eu me sinto. Então, aqui em São Paulo as coisas vão voltar a funcionar, provavelmente, quer dizer, de acordo com o decreto, textualmente, na prática, no dia 6 de abril. Mas não é garantia nenhuma que isso vai acontecer, porque as projeções indicam que a semana de 14 de abril vai ser a semana aguda da contaminação de coronavírus. Então, até quando, né? Tem gente que fala já ouvi falar que setembro, já ouvi falar 2 anos. Então, assim, são projeções, são cenários que são feitos e são propalados como se fossem verdade, são até mal colocados, que acabam gerando, por exemplo, esse frenesi de fechamento de tudo e, eventualmente, de desequilíbrio econômico. O fato é que é muito delicada essa questão, porque, por empresário, ele tem que fechar seu negócio e ele tem que continuar pagando salário, mas se ele não fez reserva para descobrir, se ele não tem capital de giro, na verdade, se ele não fez reserva para cobrir a operação,
e 11%, né, essa notícia foi dada pela Folha ontem, 11% dos micro e pequenos empresários não tem capital de giro para suportar um mês. Então a gente está falando que se eles estiverem fechados por um mês, eles vão quebrar. Como é que ele vai ficar pagando salários? E aí isso justificaria a suspensão do contrato de trabalho, né? Então essa suspensão do contrato de trabalho, se ela vier, ela tem que vir com um subsídio para o trabalhador. E aí tem que ser captado recurso do FAT, de algum fundo, para poder pagar o trabalhador. Quer dizer, tem que transferir para o Estado esse ônus de pagar o trabalhador, porque as contas estão caindo também. Caem para o empresário, caem para o trabalhador. Né? Fora as coisas horrorosas que estão acontecendo, de demissões generalizadas, enfim, é um momento bastante delicado que a gente enfrenta. O Francisco Pereira, ele pergunta, um líder, presidente, pode ser responsabilizado por órgãos internacionais por ocultar a verdade, ser negligente? Exemplo, genocídio, destruição de populações ou povos? Pode haver, sim, Francisco, uma responsabilização internacional, mas essa responsabilização é uma responsabilização muito mais reputacional do que propriamente jurídica. Né? A gente precisaria analisar as hipóteses de acionamento do Tribunal Penal Internacional. E eu, de fato, não conheço todas essas hipóteses. Então, eu conheço hipóteses de genocídio, mas de genocídio consumado. Eu conheço hipóteses de crimes de guerra, mas eu não conheço hipóteses de ocultação de informação sobre genocídio. Mas é óbvio que se isso acontece, acabou a carreira política do presidente, né? Se ele fica sendo conhecido como o sujeito que omitiu informações de um genocídio, a carreira política dele fica bastante fragilizada. Depende do lugar também. Professor Prezada pergunta se numa crise que estamos encarando agora, quais as justificativas para barrar o acesso à informação? Na minha opinião, Bill, nenhuma justificativa. Ao contrário, agora é a hora de informação. Por quê? Porque a ausência de informação só favorece a desinformação. E se a gente está vivendo, parece que todo mundo esqueceu, que até outro dia a gente estava discutindo fake news. E é bastante preocupante num cenário de fake news, de notícias falsas, notícias simuladas, a gente esconder informações. Isso opera a favor dos fakers. Então, assim, agora este é o momento de prestação de informações. Este é o momento de virar público. Este é o momento de fazer pronunciamentos. Este é o momento de dar dados fidedignos. Este é o momento de auditar. Este é o momento de dizer para a população o que eu estou fazendo com os recursos. E não o momento de esconder. Né? Esse é o momento, inclusive, de falar para a população, olha, eu desbloqueei esses recursos aqui para lá. Olha, o que está acontecendo com as escolas é isso aqui. Veja, o que está acontecendo com o transporte público é aquilo ali. Né? Então, que são questões que têm a ver com a pandemia, mas que não necessariamente estão ligadas com a saúde. O Natanael Oliveira pergunta, professor, que medidas podem ser tomadas para evitar que aumente o risco de compras públicas fraudulentas sob alegação de emergência? Pois é. É interessante, né, Natanael, que a própria lei que estabeleceu as medidas de salvaguarda aí para a contenção do Covid, ela estabelece um regime especial de licitações para as compras públicas, de modo a ter mais presteza e ser mais emergencial. Eu até acho que pode ser que isso seja bem útil mesmo, porque às vezes não dá tempo de proceder um certame, sobretudo quando você tem mão de obra reduzida, inclusive de servidores. Mas tudo isso é, de fato, um problema, porque quanto mais eu arrefeço, mais eu torno urgente, mais eu torno emergencial, o risco de corrupção se agrava, o risco de fraude se agrava. Ah, vou comprar daquele fornecedor ali porque ele é o único que tem máscara. Mas eu vou saber se aquele fornecedor ele não foi instruído a acabar com o mercado por mim, porque eu só ia comprar dele, eu sou político? Não dá para saber. Então, assim, dá para você operar na obscuridade e sob a alegação de que é emergencial. Por isso que a gente tem que ficar muito atento. É por isso que a suspensão da lei de acesso à informação é tão importante para a nossa democracia. Felipe Mangini pergunta se, na minha opinião, a medida provisória que expressamente afronta os preceitos constitucionais salientados por mim há pouco, somada à tentativa clara de obstar o acesso à informação, pode ser enquadrada em tese como crime de responsabilidade por parte do presidente da República. Pois é, doutor Felipe, a análise do crime de responsabilidade é uma análise que demanda bastante ponderação. Eu seria um pouco inconsequente se eu externalizasse, cravasse aqui, sim crime de responsabilidade. Eu, na verdade, fico mais preocupado com o rumo que as coisas estão tomando, porque existem vários sinais que estão sendo dados aí ao longo do tempo que caminham numa direção.
E essa medida provisória é mais um desses sinais. O que eu acho também, Felipe, muito complicado agora, neste momento, você usar disso como oportunismo, né? Você falar que os políticos usam de fatos com oportunismo é você ser redundante, porque inclusive isso faz parte da política, né? Eu sempre gosto de mencionar a teoria de James Buchanan da public choice, que o político ele não está necessariamente preocupado com o bem-estar dos outros e da população, ele está preocupado em ter mais poder e se perpetuar no poder, primordialmente. Então, se em 100% dos casos talvez essa não seja a regra, embora esse cara tenha ganho o prêmio Nobel, a gente precisa pensar que existe muito oportunismo. E aí também existe oportunismo em quem pede, por exemplo, impeachment do presidente da República no meio dessa crise. Né? Do mesmo jeito que medida provisória suspendendo a lei de acesso à informação não tem nada a ver no meio dessa crise, ficar pedindo impeachment do presidente não vai ajudar em nada. Talvez, quando a gente combater isso, souber dos contornos melhores do que está acontecendo, aí sim a gente possa discutir melhor o que aconteceu aqui. Bom, a pergunta do Felipe era a última. Eu vou perguntar para o moderador se ele está recebendo mais alguma. Ele me dá o joinha para passar aqui. Essas perguntas são bastante interessantes. Eu espero que eu tenha respondido a contento e tenha satisfeito vocês. Pois é, o moderador me disse que acabou. Então, gente, eu queria, agora terminando esse webinar com 51 minutos, queria agradecer vocês, são agora 116 usuários conectados, é um número bastante expressivo numa sexta-tarde. Queria agradecer pela paciência e pela audiência. Logo, logo eu vou fechar o som da casa, mas antes dizer para vocês que é sempre um prazer. A FIA é a casa de vocês, a FIA sempre tem iniciativas de disponibilização de conteúdos que possam ser interessantes para a vida de vocês, que façam a gente refletir, pensar, não necessariamente em nós enquanto organizações, mas também em nós enquanto pessoas. E acho que nessa crise que a gente está vivendo, esse tipo de reflexão é bastante importante. Então, eu fico completamente à disposição. Eu sou o professor Marcos Sabino, vocês me acham facilmente no Google. Meus contatos, o pessoal da FIA tem, eu sou professor lá. Eu fico à completa disposição de vocês, caso vocês queiram estressar melhor o assunto. E digo para vocês se cuidarem, que fiquem todos bem, tá bom? A gente vai sair dessa, se Deus quiser, para a gente ficar bastante atento. Muito obrigado. Namastê. Um abraço para vocês